Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um Vem caminhando para todo mundo aí. Muita gente ficou de participar conosco, né? A Silvia já tá aí, que é a nossa convidada. A Ná, Estefânia, Josiane. Deus abençoe vocês por enquanto. Aí vocês que estão aqui, vai aí na coisa, já vai avisando o povão para poder estar por aqui. Quero que valorize o que você tem. Escolher essa música. Você é um ser, de propósito, você é alguém né? tão importante para Deus. Por nós nos acharmos importantes, é que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Que é templo do Espírito. Por isso que nós viemos aqui no dia de hoje com esse tema, dizendo às vezes que não é ninguém. a alimentação e a mente, Eu venho em falar conjunto, do uma valor união aí para que nos você tornar saudáveis, com o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Amém? Do valor que você tem. Ele está em você.
que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior. Você sabe de alguém que Dizendo às teve vezes problema que com não compulsão é alimentar? ninguém. Encaminha lá que a gente vai falar muito Eu sobre esse venho assunto falar também, do valor que tá? Vai ser você bem legal. A tem. Silvia vai trazer informações Eu venho importantes sobre isso. falar do valor que você tem. Pessoas que reclamam que não conseguem fazer a dieta, ou que fazem a dieta e que não conseguem emagrecer. Faz tudo direitinho, segue a tabela de nutricionista, tudo certo e não consegue perder peso. Encaminha para ela também para estar aqui, que nós vamos estar falando sobre isso. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Se você também quiser fazer sua pergunta, vocês que já estão por aqui, quiser, a gente vai se familiarizando. Essa live vai ficar salva também, vai servir para a gente encaminhar depois, né? A gente sabe que muita gente chega no seu trabalho, seus compromissos, outros estão dentro do carro, também acompanhando a gente. Então, vamos avisar todos aí. Do valor que você tem. Já estamos aqui há 10 minutinhos. Acredito que vai ser com a gente mesmo. A Silvia já entrou logo de início. E eu acho que já vou estar chamando ela, que a gente já conversa, já aproveita bem o assunto, que o assunto é bem extenso, bem longo. Acho que a gente fica 2 horas aqui hoje, não dá conta da gente encontrar e expressar para vocês conteúdo, né? De coisas que a gente vive dentro do nosso consultório, né? Nossos atendimentos online, academia, né? Como às vezes eu escuto muitas histórias assim. Então eu sei que existem inúmeros relatos e papo, conversa, explicação, situação para horas e horas e horas, né? Então eu já vou chamar a Silvia. Silvia, cadê tu? Cadê tu? Tu tava aqui que eu vi você. Aqui a Silvia. E aí a gente acaba se esquecendo. Eu achei a Silvia, achei. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, muito obrigada, Edneia, pela generosidade do seu convite de estar aqui com você nessa noite e poder partilhar um pouco do que a gente sabe, da nossa história, né, do que a gente vive no dia a dia com os nossos pacientes. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço você se dispor de estar aqui na minha casa, no meu Instagram, né? Esses dias eu sigo o pastor Bruno, né? E ele estava fazendo uma pregação que eu amo ouvir os devocionais dele. E ele falando assim da obesidade, até, olha, vou falar, não tinha planejado isso, vai sair agora. Ele falou da obesidade cerebral, que é onde a gente muitas vezes lê, aprende, mas não transborda na vida do outro e acaba que nós temos uma obesidade cerebral, né? E nossa, veio assim, de eu lembrar desse assunto agora, bem direcionado de Deus mesmo aí. E é o que a gente aprende, é o que você faz e é o que eu quero muito fazer, é transbordar na vida das pessoas todas essas informações, histórias e fatos que nós, assim, presenciamos praticamente todos os dias, né? É verdade. A prática clínica, ela é algo transcendente, né? A gente se vê nos nossos pacientes muitas vezes, a gente se cura através dos nossos pacientes e a gente permite a mão de Deus
agir através da nossa vida para alcançar as pessoas que vêm à nossa procura, que estão interessadas em encontrar um caminho de volta, né? Muitas vezes essa ideia da obesidade, ela é interessante. Tantas e tantas pessoas têm uma capacidade gigantesca e não conseguem colocar nada em prática, né? O transbordar, ele é muito bonito, e essa palavra eu aprendi muito com o Dr. Jim, que também foi nosso professor, né, na equipe da psicanálise. Foi. E eu continuei estudando com ele dentro da constelação sistêmica, e eu acho que essa é uma palavra para a vida, né? Vivificante, você transbordar o que você sabe, o que você aprendeu, o seu testemunho, a sua história, a sua vida, para que outros possam se beneficiar de alguma forma com o que você faz, com o que você vive, né? Eu acho isso muito, muito bonito mesmo. O transbordar, ele é interessante porque você só pode transbordar aquilo que você tem, né? Você só pode transbordar a autoestima quando você se tem a autoestima, né? E eu me lembro que quando eu iniciei o curso, Silvia, eu chorei horrores, porque eu não sabia que eu tinha problema de autoestima. Quando chegou naquela época da gente ter que achar um lugar para a gente se encaixar para fazer terapia, né? Eu não achava uma sala para mim entrar. Aí eu falei, eu vou nessa aqui mesmo, vou entrar no grupo de baixa estima, né? Aí entrei, menina, quando ela começou a falar, falou assim, gente, essa sou eu sou assim. Gente, e foi transformador. Depois eu acabei descobrindo tantos e tantos bloqueios que eu tinha, que era justamente por conta disso, né? Verdade. Muito bom. Silvia, vamos fazer aquela nossa oração que nós combinamos em off? Vamos. Você pode conduzir, você que é convidada em voz, e eu vou aqui na intercessão em silêncio, né, em mente, e vocês também que estão aí de casa, receba essa intercessão, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas de uma maneira tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. Nós queremos louvar e agradecer, Senhor, por essa oportunidade de pessoas ao redor do mundo poderem ser alcançadas pelo seu amor, através da vida da Edneia, do trabalho dela, do desempenho que ela coloca, todo o amor que ela encontrou de ti, Pai, e ela transborda na vida das pessoas. Nós queremos, Senhor, pedir a bênção das suas mãos diretamente na vida dela, que ela recolha e se abasteça nessa noite desse carinho, desse cuidado, desse amor que o Senhor tem por ela e por todos esses que estão chegando, que estão entrando, que estão sendo alcançados de alguma forma, Senhor, pelo seu amor. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que tudo que seja falado nessa noite alcance de uma maneira muito carinhosa ao coração e ao caminho de cada pessoa que por aqui passar e por todos aqueles, Senhor, que venham a ouvir em algum momento mais tarde. Pelo nome sacratíssimo de Jesus Cristo, nós pedimos intercessão nessa hora. Amém. Amém. Silvia, se apresente. Eu vou deixar você se apresentar. Silvia, eu vou falar só um pedacinho. A Silvia, nós fazemos parte, tanto eu como ela, da primeira turma de psicanálise do Instituto Fazendo a Diferença. Tive o prazer de conhecer a Silvia lá. Em algumas situações do meu estágio, eu tomei a liberdade de pegar o telefone da Silvia, ligar para ela e ela me orientar em uma situação que teve lá. Foi muito bom, porque bateu tudo direitinho, até pela situação. E ao longo do tempo nós começamos a seguir a outra, e ela está sempre em trabalho, sempre fazendo algumas coisas, a gente acompanhando. Sei que a Silvia apresentou um programa de rádio, né, Silvia, por um período de meses, né, no semestre. E nós concluímos o nosso curso agora, e o TCC dela deu origem ao mais novo filho dela, né? O livro, né? Aí ela vai apresentar o livro. Eu já comprei o meu, está a caminho, que eu sou apaixonada por mesa. Eu tenho aqui todos da David Tyler. Eu tenho todos, né? Isso, eu tenho aqui aquele grandão, aquele manualzão, tem os outros.
E eu tenho uma que depois eu vou até passar para você, que é daqui de São Paulo, de Campinas, que eu encontrei com ela, a Dirce Mello. Ela é cristã também, escreveu um livro também, bem assim, também sobre a mesa, maravilhoso. Então eu tenho essa coleçãozinha. Meu sonho de consumo é fazer uma palestra somente sobre mesa. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Mas enquanto isso, pode se apresentar, Silvia. Vai sim. Muito obrigada novamente pelo convite. Então, eu sou Silvia Matos, eu sou Silvia Regina Rocha, de pai e mãe, e Matos vem do meu marido, do meu esposo, que eu faço a honra de colocar sempre que eu sou Silvia Matos, né, por honra ao meu marido. Eu sou a Silvia Senhora Matos, por causa dele. Amém. Pelo incentivo do meu marido, por incentivo, né, e o Jalcir estava perguntando quem mais me apoiou, mais me incentivou a fazer o curso de psicanálise, e também o livro, Jalcir, e eu estou aqui para te responder agora, que realmente foi meu marido. E de todas as pessoas que estão à minha volta, de todas as pessoas que me amam, muitos deles tiveram receio de eu fazer um investimento financeiro para escrever um livro, né? E também o curso de psicanálise, porque bem como você falou, a gente deu uma despindocada no cabeção em alguns momentos, deu umas grandes surtadas, e isso dá uma boa assustada no pessoal, mas é um divisor de águas, não é? Eu sou nutricionista de formação, a minha primeira formação é em nutrição, eu me formei pela Universidade Estadual, que é a Unicentro, em Guarapuava, na região central do estado do Paraná, em 2004. Eu me formei em nutrição e trabalhei em diversas áreas, trabalhei em prefeituras, atendendo, em clínica, em consultório, né? Tive uma carreira importante nessa área, mas eu me descobri como psicoterapeuta. Eu me encontrei com a formação em psicanálise, né? E ter tido a oportunidade de fazer esse curso da pastora Ângela Cirino, que é um curso com base cristã, que me trouxe de volta para o meu mundo, me trouxe de volta para o meu centro e me permite falar de Deus dentro das minhas terapias. Porque não tem... hoje eu ainda fui fazer a unha antes de vir para cá e eu estava conversando com a manicure que não tem como a gente, né, Edneia, olhar para uma paciente que foi brutalmente estuprada, ou que foi abusada por anos da sua vida pelo próprio pai, ou por alguém do seu entorno muito forte, muito próximo, você não consegue dizer para essa pessoa que ela realmente precisa perdoar esse agressor e seguir adiante, se você não crê no Todo-Poderoso. Você não tem uma fé fortemente embasada para poder dizer, eu tô com você e eu acredito no que você acredita. E se você deseja a salvação da sua alma, o caminho é esse. Mas mais do que isso, mais do que apenas alcançar a salvação da sua alma, você consegue trazer leveza para a sua vida. Você consegue trazer alegria apesar de... Porque isso é muito pesado para as pessoas, não é? Isso é muito pesado. Então, ter essa oportunidade é o que dá sentido a tudo isso, né? Realmente, eu tive um programa de rádio no ano passado, era um programa de desenvolvimento pessoal e espiritual também, durante 7 meses do ano passado. Foi muito intenso. E aí a gente entrou com estágios, e aí a minha família me exigiu, e eu abri mão, né, da manutenção desse programa, porque era uma oferta para a minha igreja, né, não era um trabalho que eu recebia para fazer, então eu fui até o meu limite, e quando deu o limite da minha família, eu voltei para casa, voltei para cuidar deles, voltei para insistir nos estágios, para fazer mais estágios, para aceitar mais pessoas, para a gente aprender mais, né? E permitir que isso acontecesse.
O Jalcir perguntou qual foi o meu maior desafio. O meu maior desafio, Jalcir, foi realmente encontrar as minhas dores. Estar de frente comigo mesma, né? Poder estar nua diante de mim, das minhas angústias, das minhas dores. Isso foi o mais difícil. Mas a partir do momento que você se cura, você aí pode transbordar, aonde houver. Sim, com certeza. E aí a gente encontra a gente precisando de transbordo em qualquer esquina, não é, Ednei? Aonde Verdade. a gente vai, a gente Onde a gente for, encontra. a gente consegue levar. E a gente até se policia, né? Porque às vezes as pessoas não estão nem pedindo ajuda e você tá lá oferecendo, assim, né? Outro dia eu tava eu fui com uma pessoa no hospital e eu tô vendo uma menina chorando, a menina chorando, desespero, e aquilo foi me dando uma agonia. Aí eu cheguei perto, assim, pedi licença, né, pro pai, tudo. Eu falei assim, ela tá alguma crise de ansiedade? Eu já fui assim, perguntando, né? Porque ali ela estava num desespero tão grande. Eu falei assim, aí vai uma técnica de respiração, você vai falar alguma coisa, né? Aí o pai falou que era, aí eu falei assim, aí eu já peguei e falei, ó, vamos dar uma volta, né? Vamos ver outras coisas, dispersar o foco. Enquanto a mãe ficou aguardando chamar a senha, olha só que louco, a gente é meio, né? A gente meio policia. Eu falo, meu Deus, a pessoa nem me pediu ajuda e eu tô lá. Aí eu catei a menina mais a mãe, fomos dar a volta no estacionamento para mostrar os, né? A gente sai, graças a Deus, eu digo graças, assim, da gente poder transbordar, realmente, né? Até chegar um socorro, né? Nesse caso, muito bom mesmo. Né? Silvia, aí também tem um foco do teu livro que é sobre o poder da mesa, que é o título dele, né? E a gente vai entrar, tá, gente? Não tá fora do tema, até porque o livro da Silvia tem essa mistura, né, Silvia? Tem esse conteúdo que nós vamos falar hoje aqui, porque não tem outro lugar melhor para o lugar, quer dizer, não tem, né, que não tem. O local óbvio de se alimentar é a mesa, apesar dessa prática ela sendo diluída no nosso dia a dia, está sendo diluída com o tempo, as pessoas não estão tendo mais. Por exemplo, aqui na minha casa a gente só tem reunião para tomar café todo mundo junto no sábado, né? Porque durante a organização todo mundo tem um horário diferente, né? A quem é destinado esse livro, Silvia? Então, o livro em si, ele é escrito para mulheres. Ele é focado em mães. Que a mãe, ela é o termômetro da casa. É o humor da casa. É a alegria da casa. E aí, quando a gente vai estudando um pouco mais, né, na terapia sistêmica, a gente vê isso mais e mais, como isso é real, né? A mãe está relacionada com a alegria. A mãe está relacionada com a alimentação. Então, ele é um livro escrito para mães. O objetivo do livro é ensinar inteligência emocional. Mas não simplesmente no quesito científico da coisa. Porque é uma nova era se abriu com a pandemia, não é? Essa nova era, ela trouxe tantas doenças emocionais, tantas dores, tantos divórcios, tantas situações novas que as pessoas não estão sabendo lidar. Então, o nome do livro é O Poder da Mesa, como utilizar o momento da refeição em família e desenvolver inteligência emocional. Então, ele desenrola pela entender o que é inteligência emocional, mostrar para essa mãe que é algo que pode ser aprendido, e mais do que aprendido, pode ser ensinado, pode ser treinado. Ótimo. Então, são 5 pilares que a inteligência emocional aborda. O primeiro é o autoconhecimento, e aqui a gente vai trabalhar o amor próprio. No segundo ponto é a automotivação, porque a motivação ela não pode vir de fora. Eu preciso saber o que me alimenta e eu preciso me motivar. O segundo ponto que a gente, dentro da nossa fé, conhece como domínio próprio é o autocontrole. E aí os outros 2 é sobre o mundo. É sobre como você se relaciona com o mundo. Mas veja que são 3 pontos, que é eu comigo mesma,
né? É um pilar de eu comigo mesmo, e aí eu vou trabalhar a empatia e a sociabilidade, que aí eu transbordo no mundo, né? A gente pode dizer que é um tripé, né? É um tripé que eu preciso olhar primeiro para mim, porque só que não é apenas isso, não é apenas essa abordagem. Ela é uma abordagem científica, ela é uma abordagem espiritual, porque por mais que o Daniel Goleman, que é um dos grandes autores da inteligência emocional, aborde esse tema da década de 90 para cá, 1994 é o primeiro livro dele, lá no nosso manual da vida, né, na Bíblia Sagrada, mesmas A Bíblia. observações. Então, passa esse entendimento do que é inteligência emocional à luz da Bíblia. E aí a gente dá prosseguimento a essas informações. Aqui você vai encontrar algumas informações nutricionais. Aqui você vai encontrar um pouquinho de etiqueta, a mesa. Aqui você vai encontrar um passo a passo de como aplicar cada passo da inteligência emocional na mesa da sua casa. Isso para você e seu marido, isso para você e seus filhos, isso para você e qualquer pessoa que estiver disposta a sentar à mesa com você. Eu fiz até, marquei uma pergunta aqui, que acho que fizeram, qual o prejuízo que a família tem referente à alimentação quando não se senta à mesa? Qual o prejuízo de não... Resumo, qual o prejuízo de não se alimentar à mesa? São inúmeros. São inúmeros. No meu livro tem vários estudos, né, sobre a importância de sentar à mesa. Por exemplo, um deles, além dos alimentares, um deles é o cognitivo. Crianças que se assentam à mesa com o pai e a mãe têm uma melhora cognitiva, têm uma melhora no desempenho escolar, pelo simples fato das conversas ao redor da mesa incentivarem essa criança a ser ela, a pertencer a alguma coisa, né? Porque quando dentro do dia a dia as pessoas não param para se olhar, as pessoas não param para perceber o outro, as pessoas não param para refletir todo o resto. Além disso, muitos transtornos alimentares são evitados quando a família se senta à mesa. Porque quando a gente senta à mesa com a família, você aprende a partilhar, você aprende a ter empatia com o outro, porque o que foi servido naquela mesa tem que ser suficiente para todos se alimentarem. Então, o que é servido na mesa, você aprende o quanto que você pode comer, isso evita a obesidade, isso alivia processos de anorexia, porque você tem pessoas à sua volta que estão verdadeiramente preocupadas com o seu bem-estar. Então, isso transcende, né? Não é tão simples. Abrir mão de não sentar à mesa, para muitas pessoas, não faz diferença. Mas muitos estudos científicos comprovam que isso não é verdade. Mas, além disso, o que vem além, né, o que a nossa fé realmente fala e o que a Dave escreve maravilhosamente é que quando você senta à mesa, você pode convidar e trazer os pães da presença, que é o próprio Jesus, no seu convívio. É muito lindo. Né? Então, realmente, a junção de tudo isso veio pelo meu amor à mesa, pelo meu trabalho junto com as meninas do Clube Mesa Posta Paraná, veio junto com a possibilidade de escrever como um TCC do curso de psicanálise. Então, foi toda uma convivência, foi toda uma junção, né, do conhecimento da minha história, da minha vida, que gerou esse livro, né, finalmente. Eu ia perguntar dos benefícios que você já falou. E aí você falando me veio na mente, né, as 5 linguagens do amor. Nós podemos até acrescentar que durante uma refeição nós exercemos as 5 linguagens do amor, né? Porque servir é uma delas. É um prazer. Então, ou passa a travessa para mim, essa travessa de salada, por favor.
passa esse, né? Você fica naquela sensação de servir, de mesmo. elogiar, né? Uma palavra de afirmação. Nossa, filho, você comeu tudo hoje, que lindo! Nossa, parabéns, né? Então vai vir aquelas palavras, nossa, chega a dar uma coisa, porque a gente tem essa percepção agora, né? Sim. Que durante o dia tá todo mundo longe e nesse período de refeição nós conseguimos exercer as 5 linguagens do amor, que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso emocional. Tá aí, gente, bora catar tudo. Eu acho lindo também uma parte que ela fala que a mesa é tão especial que Deus foi o arquiteto, né? Sim. Porque foi o primeiro móvel assim do templo, né? Do tabernáculo. E quando vai se colocar as medidas, ela é totalmente parecida com a nossa mesa hoje, né? Eu, aqui na minha casa, tenho uma mesa grande na minha sala de jantar. Pra você ter noção, nós levamos, acho que uns 6 anos para poder sentar essa mesa, porque nós tínhamos o balcão, Silvia, na beira da minha pia. Os meninos brincavam de McDonald's, sabe assim? Aquele balcão, banquetinha, que todo mundo sentava. O pessoal chegava aqui e ficava ali de boa. E aí nós sentávamos um ao lado do outro. Você não tem visão de olhar. Não. Porque sentava eu, meu esposo, meu filho, a namorada dele e meu outro filho. Você está vendo as pessoas na lateral, né? Na tua direita, na tua esquerda, você não está vendo, olhando nos olhos. E aí eu fiz um curso de mesa posta, né? Porque eu amo essas coisas, mas não tinha noção. A nossa cultura familiar, essas coisas não tinha, né? Então eu fiz um curso de mesa posta. Eu nunca vou me esquecer, que a primeira vez que eu peguei, tirei toda a minha louça, que eu montei a minha mesa, meu filho atravessou a sala e falou assim: mãe, quem vem comer aqui hoje? Olha, isso ficou no meu coração. Eu falei, filho, me deu uma coisa assim. Eu falei, filho, a mãe tá fazendo a mesa para você e pro pai. Nossa, pra gente. Ele admirou-se. De eu ter colocado as travessas, taça, tudo. Montei uma mesa, fiz aquela mesa posta bem granfinona mesmo, assim, por estar estreando, né? E me cortou o coração quando meu filho, já adulto praticamente, né, de 20 anos, atravessou a sala e perguntou quem viria comer aquele dia na minha casa, não se achando digno de participar daquela mesa e fazer parte daquela louça. E veja que isso é tão enraizado na cultura de que a louça é para visita. Ah, não, é para um dia especial. Mas as pessoas não se dão conta de que as pessoas especiais são as que convivem comigo. É a minha família. As pessoas mais importantes da minha vida são os meus filhos, o meu marido ou os meus pais, que sejam as visitas. Mas eu sirvo para as visitas o que eu sirvo para minha família. Eu gasto minha louça todo dia. As minhas crianças lavam a louça e eu uso indiferente. Eu procuro não usar uma taça de cristal, porque eu tenho medo que as crianças se cortem, né? Mas eu tenho taça colorida de várias cores. Eu invisto nisso, porque a Devi Tyrus, ela tem uma frase que eu amo, tá no meu livro, e eu vou continuar usando sempre. Ela diz o seguinte: não importa o que você diga, que são os seus valores, a forma com que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro é que mostram como você tem, o que você dá valor na sua vida. E eu achei isso, assim, extraordinário. Ela tem absoluta razão. Por quê? Se eu não estou gastando tempo com a minha família, se eu estou gastando tempo com o meu celular e eu não estou olhando as pessoas que estão à minha volta, esse tempo vai passar. E eu vou deixar de viver o extraordinário. Muito jovenzinha, lá no início do estágio, que eu atendi, e ela dizia muita palavra ordinário. Ela falava, não, eu estava fazendo tal coisa no ordinário do meu dia a dia, e eu me estranhei com aquilo, porque ordinário não é uma palavra que a gente usa para relacionar algo comum. Não era do meu dicionário, achei aquilo meio fora. E um dia eu perguntei para ela, mas então o que é extraordinário para você? Porque o que é extraordinário para mim pode não ser para você. Então o que é extraordinário? E aí ela não soube me responder de imediato.
E ela pensou, e na semana seguinte ela me disse que extraordinário para ela era ela construir a família dela. Ela se casar e ter os filhos dela e ter a família dela. Eu falei, maravilhoso, é extraordinário mesmo. Porém, quando você tiver a sua família, você também vai viver dias ordinários. E louvado seja Deus por isso. Então eu quero que agora você veja o que há de extraordinário na sua vida, até você conseguir construir a sua família. E para mim já foi extraordinário você vencer o seu medo da primeira vez e conseguiu vir aqui conversar comigo. Então as pessoas têm que ter esse olhar, né, para tudo isso. É, verdade. Olha, uma outra pergunta que fizeram para mim aqui é assim, ó, segundo a ciência, os pensamentos pessimistas são causados pelo baixo nível de complexo B. Em quais alimentos nós encontramos essa vitamina? Pensamento pessimista, que você está falando da tua cliente aí, né? É o ordinário, deixar tudo, você não... Ai, tudo é ruim, tudo é ruim. Se tá chovendo, tá, é ruim. Se sai sol, é ruim. A pessoa não vê coisa boa em nada. Aí, por incrível que pareça, a alimentação pode contribuir nisso, Silvia? Sem dúvida, né? A alimentação, Hipócrates já dizia, né, mais de 2000 anos atrás, que seu alimento seja o teu remédio. E ele é muito verdade, porque o nosso corpo, ele é constituído do que você come. Podemos dizer, eu sou o que eu como? A gente pode usar essa frase assim, normal? Sim. Não é um... Não é um chavão tão simples assim, tão raso, porque você é literalmente o que você come, né? A gente sabe que uma pessoa, ela é uma pessoa mais enfesada, é uma pessoa que tem muitas fezes, que ela está retendo fezes. Fazer que nem as crianças falam, né? Cara feia pra mim é fome. Isso a gente entende que uma pessoa que não tem um bom funcionamento de intestino, ela realmente vai ter um mau humor. Por quê? Porque 70% da serotonina formada no meu corpo, e a serotonina ela é precursor do hormônio do bem-estar, ele é o precursor do hormônio do sono, inclusive, né, da melatonina, ele é formado no intestino. Então, se você não tem um intestino bom, não tem um intestino funcionante, ou se você tem uma síndrome fúngica, ou você tem alguma doença intestinal, tudo isso vai prejudicar o teu desempenho. Vitamina do complexo B a gente vai encontrar especialmente em folhosas. Nas folhas. Folhas, mas alimentos integrais também tem. Você vai encontrar em banana, por exemplo, tem vitamina B3. É que o complexo B ele é um complexo muito grande, né? A gente reúne são vitaminas hidrossolúveis e por isso elas não podem ser cozidas. Se o alimento for cozido, você vai perder, né, na água, porque geralmente quando a gente cozinha, a gente joga a água fora, então você dilui, a não ser que você faça uma sopa e tome o caldo, mas mesmo assim você vai perder bastante. Outro dia eu estava fazendo tava cozinhando blocos, eu tava fazendo arroz, fritando arroz. Me deu chute, eu peguei a água do blocos e joguei no e coloquei no arroz. Ajuda bastante. E na hora eu lembrei, deve estar tudo com vitamina aqui, vai passar pro arroz. Vai sim, mas você ainda perde um pouco no cozimento de qualquer forma. A melhor forma de utilizar aí os vegetais que são necessariamente cozidos, né, é fazer no vapor. Então, adquirir uma panela em que você pode cozinhar o arroz embaixo e pôr o legume cozinhando no vapor ao mesmo tempo, você vai economizar no gás e você ainda vai preservar o sabor do alimento, porque você já experimentou um chuchu cozido no vapor? Você já? Ela faz a panela de arroz, coloca aquela coisa em cima e coloca em cima. Ele fica mais sequinho, eu acho. Eu acho que ele tem sabor. Porque quando a gente cozinha o chuchu na água, ele fica um gosto de água. Se você cozinha no vapor, você vai descobrir que chuchu tem sabor.
Então é uma dica Boa. interessante. Mas uma coisa que você me mandou, Então, a panela a vapor é investimento para a saúde, mulherada. Entenda isso. aprenda essa que Você chega com a caixa em casa e fala, marido, isso aqui é um investimento, não é gasto. não é gasto mesmo. E você mandou uma pergunta mais cedo, que agora a pergunta em si eu não me lembro, mas ele era alguma coisa sobre a boa alimentação. Colocou assim, qual alimento atrapalha me atrapalha, deixa eu ver, qual alimento atrapalha melhorar a minha alimentação, né? A minha emoção. Quais os alimentos que atrapalhavam a minha emoção? Foi isso que ela perguntou. E tinha outro, quais emoções atrapalham a minha alimentação? São duas perguntas. Uma, quais são os alimentos que atrapalham a minha emoção e quais são os alimentos que melhoram a minha condição. Mas, assim, resumindo, existem alguns alimentos que vão ajudar na compulsão alimentar, por exemplo. Existem alguns alimentos que vão propiciar um maior bem-estar. Então, por exemplo, a pessoa tem uma compulsão por doce no final da tarde. O que eu posso fazer? Porque elas falaram, todo mundo que respondeu lá tem à noite. Do finalzinho da tarde para a noite, né? Isso ele está relacionado ao ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o que a gente chama de ciclo do dia. É como o seu corpo acorda, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Então, ele é um processo de formação de hormônio, de acordar de hormônio para dormir. Então, ele tem um ciclo. E esse ciclo do final da tarde para a noite, ele é o mais comum mesmo por causa do ciclo circadiano de cada pessoa. E uma coisa que pode ajudar muito a melhorar essa compulsão do período da tarde, do finalzinho do dia para a noite, é fazer uma vitamina. Anota aí quem está interessado nessa resposta. Anota aí quem está perguntando. É uma vitamina super simples. Você vai colocar um meio copinho de leite no liquidificador ou no mixer, vai colocar metade de uma banana, que é muito rica em triptofano e complexo B, que já tinham perguntado antes. Ela tem complexo B, mas não é tanto quanto ela deveria, mas aí eu vou acrescentar o complexo B aqui. Uma dose de mel bem pequena, só para saborizar. E para fechar o complexo B de uma maneira completa, eu acrescento uma colherinha de café, para não ficar muito forte, de levedo de cerveja. Porque o levedo de cerveja ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B. Então, nessa vitamina que você precisa tomar no café da manhã, para que no final da tarde você não tenha compulsão por doce, por causa do ciclo circadiano. No café da manhã você toma essa vitamina, leite, mel, banana e levedo de cerveja. Você vai ter triptofano, vitaminas do complexo B e os nutrientes que são os precursores da serotonina, que então forma a serotonina lá no final do dia para que você esteja se sentindo bem e não precise consumir compulsivamente um alimento. Nossa, essa daí depois a gente coloca até a receitinha lá depois, Silvia. Amei a dica. Nossa, que top. Nutrição é ciência, gente, é fantástico. Eu sou apaixonada. Nossa, eu tô apaixonada por isso, viu? Ai, me segura. É muito lindo, né? Que legal. Deixa eu ver a outra aqui. Vamos falar da compulsão alimentar, então? Eu queria responder, antes de ir para a compulsão, eu queria terminar de responder uma coisa que me veio quando eu olhei essa pergunta, me veio uma coisa assim. O que pode melhorar as minhas emoções? Por exemplo, nós atendemos muitas pessoas com transtornos emocionais muito importantes, não é? De diversas formas, de diversas vertentes. E, às vezes, os nossos pacientes necessitam de medicação. Não só de terapia vive o homem. Às vezes, você precisa da medicação também. E aí, quando é necessária a medicação, se esse paciente
tem uma dieta de refinados apenas, de pouca fibra, pouca fruta, pouca verdura, se falta isso na dieta desse paciente, ele está tão desnutrido que o corpo dele pode propiciar uma crise de pânico, pode propiciar uma depressão, Sim. pode propiciar transtornos por deficiência nutricional para formar os hormônios necessários, a serotonina não é um hormônio, mas é um neurotransmissor. Dopamina. Né, essa combinação toda, né, que precisa dentro do teu cérebro para funcionar bem. Mas além disso, se você não tiver nutrido, você não tem nutriente para fazer chegar a medicação que você está tomando aonde ela tem que chegar. Nossa. Então isso é muito sério, é muito sério. Se você está desnutrido, você está desnutrido, a pessoa se assusta porque ela não entende que falta nutriente, ela está desnutrida por falta de nutrientes essenciais, que são aqueles que se você não consumir, você não tem de onde tirar. Então, isso é muito importante. Olhar com mais carinho para você. E aí, Edneia, você vai ter que me dar liberdade para contar a história do Já Comeu a Sua Frutinha hoje. Sim, isso que eu ia te falar. Fugiu. O hashtag já comeu sua frutinha hoje? Frutinha hoje. Até vou escrever aqui, depois você, por favor, marque aí para as pessoas. Tá bom. Como é que funciona essa ideia do Já Comeu a Sua Frutinha hoje? Quem me acompanha já sabe da história, mas quem não me acompanha precisa saber. Então, por favor, se você conseguir, marca aí para mim a hashtag. É assim, quando Deus, na sua magnificência, decidiu criar o mundo, Ele criou o céu e a terra como quem planeja a chegada de um filho, como quem está fazendo um enxoval para chegar, para vir um filho querido. E Deus fez esse carinho com a gente. Ele criou o céu, a terra, Ele coloriu esse mundo com tanto carinho, com tanta generosidade, a gente fica até sem palavras para falar o quão ele foi bondoso com a gente. E Deus, então, ele coloriu esse mundo. Ele não fez tudo verde, nem tudo cinza. Ele trouxe o mundo várias cores. E dentro da nutrição, quando a gente pega alimentos dos mesmos grupos de cor, a gente separa para determinadas condições de saúde. E aí, por exemplo, quando a gente pega uma cenoura e uma abóbora, os dois são laranja. Mas, apesar dos dois serem laranja, eles têm na sua individualidade substâncias que uma tem e a outra não tem. Porque Deus é maravilhoso. Ele não faz tudo que é laranja ser a mesma coisa. Apesar da cenoura e da abóbora ter o beta-caroteno, que é o nutriente específico que dá a cor a esse alimento, ele também tem as suas particularidades. Um tem mais fibra do que o outro, um é mais crocante, o outro tem que ser cozido, enfim. Cada forma de preparo, ele beneficia de uma forma. E isso serve para diversas coisas que a natureza nos fornece. Isso falando de coisas que o Criador fez, não do que o homem inventou. E aí, quando eu pergunto nas minhas redes sociais, e eu comecei isso lá na rádio, quando eu pergunto assim, você já comeu a sua frutinha hoje? Eu estou perguntando para você se hoje você aceitou receber o carinho, o cuidado e o amor que Deus tem por você, alimentando o seu corpo e a sua alma com algo que está ao seu alcance, criado por aquele que sabe o que você está precisando hoje. E aí, Edneia, você já comeu a sua frutinha hoje? Hoje eu comi uma maçã. Uma maçã? Hoje eu comi minha maçã. Pouco. Mas uma maçã. Vou deixar passar. E vocês que estão nos acompanhando? E comi a banana de manhã. Depois da academia, foi depois. Maravilha, depois gente. Eu comi uma maçã.
foram duas. Tá, então já comeu a sua frutinha hoje. E vocês aí que estão acompanhando, vocês já comeram a sua frutinha hoje? Já comeram? Coloca aí. Ai, amei a ligação, muito lindo, né? Ai, Deus, ele é maravilhoso e perfeito em tudo que ele faz, né? Ele é. Silvia, nem vi a hora, minha amada. Deixa eu ver aqui, 8h35. Vamos lá. A compulsão alimentar que eu te falei. A Dani, que aqui me acompanha na academia, ela comentou comigo isso, porque muitas alunas, elas seguem a sequência da nutricionista, né? Tudo lá direitinho, os exercícios, mas não conseguem perder o peso, não conseguem perder peso, né? Elas vão à academia, faz todo o processo, não perde peso, e ela explica, isso não está nos exercícios, isso é emocional. Por exemplo, no meu caso, eu consegui perder peso. O pessoal já cobra de mim assim, mas por que você vai para academia? Você é tão magra, né? Mas, na verdade, hoje mesmo, eu tô fazendo exercício lá, gente, eu tô com umas articulações tudo travada, não consigo completar os exercícios, porque eu estou com problema nas minhas articulações, eu tô tendo que mexer em tudo lá. Ela deu uma explicação toda lá, que eu até coloquei no meu stories lá, porque eu não estava conseguindo concluir as coisas. Então, às vezes, a gente foca a academia como se fosse uma sucção de gordura, né? Fosse só para... Mas você passa pela porta da academia, lá você, obrigatoriamente, você se torna magra. E não é bem assim, né? E aí vem a compulsão alimentar, que nós, infelizmente, atendemos muitos e muitos casos, e não são, assim, as histórias, não são histórias legais, né? Ou histórias que você se vê, assim, feliz em resolver. Atrás de cada compulsão alimentar esconde umas histórias assim, gente, que só Deus, para nos sustentar, assim, ouvir e pedir para o Espírito Santo nos dar aqui os insights para a gente poder encaminhar essa pessoa para a cura, né, Silvia? Pode falar, minha amada. Eu acho que por eu ter a formação em nutrição, todas as colegas estão me empurrando as compulsão alimentar. Tá caindo na minha mão, assim, está chovendo gente com compulsão alimentar. E é exatamente isso. Cada caso é um caso. Isso pode estar gerado lá na infância, quando um pai, uma mãe, ou especialmente as avós têm muito esse hábito de meu filho tá tristinho, ela não sabia lidar com a emoção da não vê aquela criança sofrer de nenhum jeito, ela oferece comida. E aí a pessoa... Eu tenho uma briga ferrenha com meu marido, com a minha neta. Se você pegar ali as coisinhas que eu fiz da Duda, só tem ele dando comida para ela. Eu fico irritada. Eu falo, para de dar comida para essa menina, pelo amor de Deus. Aí eles falam que eu sou ruim, mas não pode, né? A criança vai ligar as coisas, né? Eu tenho pacientes que têm compulsão alimentar por isso, porque o único jeito que ela tinha para aliviar uma frustração era comendo. Eu tenho muitas outras pacientes que desenvolveram compulsão alimentar por causa de abuso. Tenho muitas outras pacientes que têm a síndrome da boazinha, que não consegue desagradar o outro, ela engole alguma coisa para engolir atravessado, né? Ela se obriga a engolir muitas coisas e guardar aquilo. O famoso sapo, Silvia. Engolir muito sapo. E tem uma imagenzinha de uma cegonha que está tentando comer um sapo e metade do sapo está na garganta da cegonha e o sapo está com as duas mãos para fora, preso aqui no pescoço dela. Eu falo para as minhas pacientes que elas são bem essa imagem, sabe? Que tem duas coisas segurando ela, tentando engolir, e o outro está lá entalado nela. E é muito isso. A raiz da compulsão alimentar, ela não é um simples fato de comer. Ela vai muito além de tudo isso. E é muito difícil você tratar como nutricionista exclusivamente. É quase impossível. E hoje eu entendo que o meu trabalho como nutricionista sempre foi sugerir o caminho da mudança. E,
Em torno de 80% dos pacientes vão, fazem a primeira consulta e nunca mais voltam, porque ela precisa mudar. E aí ela não Mudar dói. dói, e aí ela não entende as razões daquilo e quantos são as pessoas, porque compulsão alimentar virou moda agora, né? Só que as outras doenças que são provocadas por fatores alimentares, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, tantas, a lista sai inúmeras, né? Tudo isso, tudo, até um problema de vista, ele pode ser ajudado e tratado através da nutrição. E quando você me perguntou, a gente é o que a gente come? Claro que a gente é o que a gente come, porque as suas células são feitas de nutrientes. Então, se você não está se nutrindo, você está se desnutrindo. E quando não tem nutriente, você não tem de onde tirar. Claro que se você não está consumindo carboidrato, o teu corpo vai dar um jeito de produzir, de formar açúcar de outra forma, de outra via metabólica. Mas se você não come fruta, se você não come verdura, se você não come leguminosa, se você não come castanha, se você não tem de onde tirar. E quando eu pergunto, você já comeu a sua frutinha hoje? É porque na minha prática clínica, 90% das pessoas não consomem nenhuma fruta. Nunca. Elas não têm o hábito. Porque muitas vezes as pessoas têm sim o hábito de até comer uma salada. Ela até come uma alface e um tomate, mas a fruta não entra no dia a dia dela. Então, eu trouxe essa visão do carinho, do cuidado e do amor de Deus para abrir os horizontes e você entender que vale, é necessário. Ai, olha a Tice! Ai, Tice! Oh. Oi, Tice! Que bom! Obrigada! Gente, que essa live seja um portal de bênção na vida de vocês hoje. Abraça essa causa. Eu vou abraçar, Silvia. Eu vou ficar com essa frasinha na minha cabeça. Hashtag já comeu seu frutinho hoje. Eu necessito disso. Começa a me... Estamos transbordando sobre vocês isso, hein? Ó, eu vou responder uma pergunta aqui, ó, da Kátia Carmo. Ela está perguntando: engordar durante o processo do luto é comer literalmente as emoções? É, Kátia. É sim. Porque lidar com o luto é muito difícil e ele vai requerer de você muita ferramenta interna para você lidar com isso. E se esse luto está perdurando além dos 6 meses, você precisa de ajuda. Outro dia... Eu te contei a história da minha paciente, né? Que ela gerou a compulsão alimentar. E aí ela passa o dia, por causa de luto, gente, a gente acabou descobrindo que ela passa o dia sem comer. Quando é 9h30, 15 para as 9, vem uma vontade louca de comer. Aí aquele fast food ainda por cima, não é nem comida, nada, coisa, é fast food. Ela pega o iFood lá, compra um monte de coisa e dá ali comendo. E aí fomos investigando. Gente, precisa descobrir a raiz da sua compulsão. Não é eu tenho compulsão alimentar por comer doce e pronto. Tem que saber por que você come doce, né? Que nem a Silvia estava falando da gente, da sistêmica, aí ver o doce é a mãe. Qual é o problema que está enraizando, que está ligando uma coisa com a outra? Nesse caso, ela perdeu o irmão dela. E aí eu falei, que horas que você recebeu a notícia que o teu irmão havia falecido? Ela 9h30, 15 para as 9. Quando ela me falou a hora, ela regalou o olho desse tamanho. Ela, meu Deus, o horário que eu recebi a notícia da morte do meu irmão. Eu falei, pois é, você está enchendo a saudade, o vazio, você está colocando esse fast food todo no lugar do teu irmão. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa, gente? Então, não é eu tenho compulsão alimentar, vocês vão precisar fazer uma terapia para descobrir a raiz. Porque não adianta a gente podar as folhas da árvore, entendeu? Cuidar do caule, porque o bom fruto só vai se dar se a raiz da árvore estiver boa. Entendeu? Então, quer dizer, o fruto o que é? Um corpo legal, uma mente legal. Mas a raiz, ela tem que estar curada. Então, procure, gente, fazer terapia, que a gente está assim, né, pronta para poder estar ajudando vocês nessa situação. Aí soma
a personal, a nutricionista e a terapeuta, minha amiga, você vai aí ficar top master das galáxias. Eu tenho algumas amigas que dizem que eu sou uma nutriterapeuta. Eu falei, achei um nome interessante. Isso, boa. E faz sentido. Silvia, você estava falando agora há pouco. Eu atendi uma menina, quando eu estava fazendo estágio, ela pesava 50 quilos, com 19 anos. E aí, quando eu fui fazendo toda a coisa com ela, o processo de terapia, eu descobri que ela tinha TAG, porque não tinha um lugar que ela não estava bem. Estava mal no trabalho, estava mal na faculdade, estava mal em casa. Não tinha um local geográfico que ela não sentisse ansiedade. Aí eu falei para ela, você passou na sua nutricionista? Porque eu preciso que você vá na nutricionista, porque os seus hormônios devem estar... que você falou, eu não usei nem esse termo, que eu nem lembrei na hora. Mas o termo era esse, você está desnutrida, você não tem nutrientes suficientes no teu corpo para você estar alegre. Chegava em casa, só queria chorar. Hoje, entendendo mais, né, da situação, faz todo sentido. Então, gente, às vezes, você está tão mal em choro, né, Silvia? Em reclamação, o marido não te suporta, aquela coisa toda. É alimentação. É muita coisa, né, para a gente observar, mas a ideia que a gente está falando aqui de comer as emoções, Nas emoções. empurrar alguma coisa para dentro porque você não consegue falar. Freud explica, ele fala que quem não coloca em palavras adoece. O corpo fala. O corpo fala, eu tiro muito sarro com as minhas pacientes. Freud explica isso sim, ele fala se você não põe em palavras, adoece. A gente estava falando do luto e eu queria tirar um sarro de uma história. Eu tô com uma paciente lá dos Estados Unidos e o filho dela entrou para as Forças Armadas nos Estados Unidos. E ela já tinha me contado nisso já nos primeiros atendimentos, mas eu achei que ele demorava para ir. Eu não entendi qual que era o prazo, enfim. E aí, eu atendo lá numa terça e ele foi no domingo daquela semana. E aí ela estava muito chorosa na sessão, ela chorou a sessão inteira e tal. E eu deixei ela chorar. Eu deixei ela me contar todas as agruras da vida dela, porque a gente entende que ele não é mais filho dela, agora ele é do serviço das Forças Armadas Americanas. E é um lugar que o povo vai para a guerra mesmo, é um lugar que realmente é complicado. E eu falei para ela assim, querida, hoje você está de luto. Você está de luto por tudo que você viveu. Você está de luto pela história do seu filho. Você está com medo, você está ansiosa, você sabe que seu filho vai passar por muitas situações e que você não vai nem ter contato com ele. Então, hoje você está de luto. Então, de hoje até a próxima sessão, pode falar para o teu marido que a sua terapeuta tá te dando permissão para você chorar o que você precisar chorar. Mas quando eu te ver de novo, aí a gente vai dar o próximo passo. Aí vamos trabalhar sobre o assunto, aí vamos dar sequência. Porque o luto, gente, ele precisa ser vivido. Ele precisa ser vivido no momento do luto. Você não queira se fazer de forte porque você vai cair. Mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. Se você está passando por um divórcio, se você está passando por a perda de um trabalho, se você está passando por diversos assuntos. A hora de sofrer é aquela. Você precisa sofrer por aquilo, então sofra. Só que não arraste isso para o resto da sua vida. Né? Não se prenda. É altos e baixos, altos e baixos. A gente não pode pular. Tícia ainda está falando, a gente não pode pular as etapas do luto. Ele precisa ser vivido. E aí, quando você terminou as etapas, vamos para frente. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer mais. Né? A gente não vai mais sentir saudade da pessoa, ou da situação, ou do casamento. Não é isso. É que isso não pode mais sangrar ao longo da vida, em cima das outras pessoas, em cima, né, do mundo todo. E nem de a única certeza que nós temos, né, quando nós nascemos é isso. Que vamos nascer e que morreremos. A gente não consegue prever nada, nem tempo, né? É a única certeza que nós temos. Mas só que Deus não nos fez preparados para esse tipo de perca. Então, passa-se gerações,
e nós sofremos com essa perca, o luto em si, né? Mas é como nós falamos aí, existe o processo, gente, vamos respeitar, vamos, né? E seguir com a nossa, depois agora com a nossa vida, né? Vai deixar um legado, uma história aí. Exatamente. E entre uma coisa e outra, né? Você come a sua frutinha e faz terapia. Amei. É bem isso. Enquanto isso, vai comendo uma frutinha. Boa, gostei. É isso aí. Silvia, acho que nós fechamos, né? Tudo que nós conversamos, falamos sobre a compulsão, falamos sobre os nutrientes, onde nós encontramos, né? Falamos sobre uma coisa que ainda deixou, que é interessante nós falarmos, né? É que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Você estava falando e era para me ter focado, né? Gente, por favor, se preocupe, né? Com essa situação, porque a Silvia complementou, falou tudo. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, muito cuidado aí, prever e se cuidar. Gente, por favor, se cuidem, gente. Cuidem da saúde de vocês, que isso é muito, 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 muito bom, né? Eu estou passando por esse processo já tem uns 3 anos. A doutora Lucimária, como nutróloga, a doutora Vanessa como minha nutricionista, a Dani, enfim, gente, investindo mesmo. Isso é investimento, não é gasto. Gasto é quando você tem que ir na farmácia. Terapia é investimento, né? Gasto é quando você tem que ir na farmácia, né? E muitas das nossas enfermidades, muitas das nossas doenças em nosso corpo, como diz a nossa amada Silvia aqui, são as doenças psicossomáticas. Renite, gente, sinusite, bronquite, tudo isso tem uma história emocional por trás dela. Eu tenho estudado doenças psicossomáticas e eu tenho ficado encantada como ela nos traduz. Então, cuide-se, por favor. Quer fechar, Silvia, com alguma coisa? Fica para a gente concluir. Assim, o que mais eu pego na minha prática clínica é especialmente mulheres, né? Porque o maior público que eu atendo são mulheres, especialmente mães, que eu estou me especializando nas mães com filhos especiais. Ai, gente, estou apaixonada por psicoembriologia, gente, muito Fiquei também. Eu até mandei mensagem, né, para a professora para dizer o quanto ela abriu horizontes com aquela aula de psicoembriologia. Olha, chegou a lacrimejar, porque ontem eu terminei. É coisa de você pausar, chorar mesmo, admirar a beleza de Deus, continuar de novo. O que eu mais tenho visto mesmo, Edné, são as mulheres tentando carregar uma carga de todos, né, da família, dos filhos, dos pais, né, porque nós estamos naquela fase em que os nossos pais estão ficando muito velhinhos, então a gente também precisa cuidar deles, a gente também quer honrar eles, e a gente ainda está com os filhos em formação, a gente está naquela balança, né. São mulheres muito sobrecarregadas que acabam apresentando infecção de repetição, acabam apresentando enxaquecas, muitas mulheres com enxaquecas. E eu cheguei no mínimo múltiplo comum com a ideia da enxaqueca, é que a maioria delas apresentam enxaqueca porque é o único momento em que elas se permitem descansar. Naquele momento em que ela está com uma dor excruciante, ela fala para todo mundo, gente, eu preciso tomar um remédio e dormir. Olha o nível de sofrimento que essas pessoas estão experimentando na vida delas. Né, Silvia? Na verdade, a enxaqueca vira uma moleta. Gente, eu não posso caminhar. É muita coisa, as pessoas estão se sobrecarregando, e hoje mesmo, ontem uma paciente minha desmarcou porque ela disse que estava com muita sinusite e ela teve um processo de labirintite junto, então ela desmarcou em cima da hora e tal, e a filha dela eu atendo à tarde, daí a filha dela também desmarcou porque estava indo levar a mãe no hospital. Hoje eu atendi o marido dela, e falou assim, tô preocupada com ela por causa disso, por causa daquilo. Aí eu mandei um áudio para ela e falei, querida, agora você tem que tomar a medicação, né? Você já passou no médico, você precisa tomar a medicação,
mas você precisa descansar. Você precisa agora dar a oportunidade do teu corpo se restabelecer. Na semana que vem a gente pode conversar qual é a raiz dessa sinusite, mas até lá você precisa se restabelecer. E ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. É verdade. E às vezes a gente não Daria quer. uma outra live, mas aí a gente daria uma outra live, né? Mas aí a gente fala assim, amar ao próximo como a si mesmo, né? Que a gente Esse é sabe o que esse livro. tema se perde, né? Tem neguinho que traduz isso totalmente diferente. A gente é tão acostumado a estar assim, 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 que a gente não pensa na gente, né? Joga o versículo para justificar a minha entrega ao outro. Eu uso esse versículo ao contrário, né? Esse é o meu versículo da minha vida. E isso é o que eu mais uso, sabe? E inclusive a ideia da frutinha, ela veio junto com isso. Porque eu tive que entender, eu tenho que ser prioridade. Eu tenho que entrar na lista de prioridade. Eu não preciso estar Saber no dizer topo. não, gente, é libertador. Hoje eu consegui falar não pro negócio, mas eu fiquei tão contente. A gente precisa mesmo. A E assim, sensação de bem-estar, a serotonina que fala, a sensação de bem-estar, subiu às alturas, assim. e aí você diz, ó, parabéns, Ednei, você Ai, conseguiu. outro tempo eu não faria isso, mas nossa, menina, como é engraçado. Que sensação de bem-estar que dá você dizer não, em tempos que outrora você colocaria em sacrifício o seu horário, sua família, e colocar tudo. Gente, é muito bom. Se libertem, por favor. Enfim, se a gente não vier a fazer uma live sobre isso, que seria fantástico a gente marcar, Mas vamos. o meu livro também trata sobre isso. Até uma grande... Aí já vai ter chego, eu vou ter lido, aí eu vou conseguir entrar mais no assunto, vai ser legal. Uma das minhas amigas que leu o livro, ela quando chegou na parte do livro que fala sobre amor próprio, que é o primeiro capítulo, ela falou assim para mim, me deu uma alegria de ver uma escritora cristã dizer que eu posso ter amor próprio. E isso não é egoísmo, porque eu começo assim, ó, eu vou ler só o primeiro trechinho do primeiro capítulo. Amor próprio. Pode parecer um pouco egoísta o título desse capítulo, mas a minha intenção aqui é trazer um olhar para o tema que talvez não tenha te ocorrido antes. E assim, foi muito legal quando ela fez esse depoimento, porque eu falei, nossa, não é verdade? Às vezes a gente precisa ter alguém que comungue das nossas experiências, dos nossos valores, para você se permitir, né, aceitar um conselho, se permitir olhar para você com mais generosidade. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Quem não me segue e é seguidora da Edneia, por favor, isso, ó, vai aqui, ó. nas redes Clica sociais. aqui, desce, vai passar. O meu livro só compra comigo, então eu sou uma autora independente, nem a editora tem, só eu mesmo que vendo o livro. A ter mandado hoje para a Edneia dela, foi pro correio hoje, autografado, eu quero ver as fotos desse livro depois, e o efeito, e os efeitos desse livro depois. Muito obrigada pelo seu carinho, né, a sua generosidade em me convidar para estar aqui com você essa noite e com todos os seus seguidores. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, por ter vindo. Um amor, um prazer conversar com você. Eu já era apaixonada pelo nutricionismo, estou cada vez mais apaixonada por essa área, né? Tentando entender o mais próximo possível também para ajudar os nossos clientes, pacientes. Legal, às vezes até indico, né? Eu falo, tem a Silvia, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Eu espero, como eu volto a dizer, que essa live, essa tela, ela possa ser uma fonte transbordante dentro da sua casa, onde você estiver com esse celular aí. Amanhã, quando você levantar, pode preparar seu café, já olhar na sua fruteira lá. Se não tem, já passa lá no Ceasa, perto da empresa, já coloca, põe na marmitinha, põe em cima do banco. Eu vou começar a praticar isso. Vou. Você vai ver só nos meus stories, minhas fotinhos dos meus negócios, viu?
Aí me Isso, eu marca. já recebi a minha parte. Quando Tá bom? comer essas frutinhas, me marca. Vou colocar, pode deixar. Gente, obrigada. Deus abençoe, Silvia, que transborde sobre a tua vida, que esse livro seja a bênção, seja um missionário dentro das nossas casas aí, viu? Sim, muito obrigada. Muito A obrigada, todos que gente. estão aqui também, muito obrigado. Tice, obrigada por você aparecer aqui, minha amada. É muito bom a tua presença, nos fortalece. Obrigada, gente. Boa Beijo. noite. Boa noite, tchau.